Fala pessoal, Mário Vergara por aqui, sejam todos muito bem-vindos à terceira parte do texto Lost and Found. Como todos os textos aqui dessa nova etapa de estudos, antes de fazer o estudo desse texto, não é nem antes na realidade, é em conjunto com o estudo desse texto, lembre-se que você tem que minerar 10 frases em inglês usando a técnica da mineração de frases e eu sempre recomendo que, se possível, você minere o próprio texto que a gente vai estudar. Claro, você pode minerar qualquer outra coisa, como eu sempre falei, pode minerar qualquer coisa que for em inglês, você pode minerar, só que se você minerar do texto que a gente vai estudar, o que acontece é que você já chega para estudar o texto com uma boa noção de várias palavras. Aqui o estudo, uma coisa reforça a outra. Mas assim, é a seu critério, não tem certo nem errado. Até porque se você odiar minerar os textos daqui do curso, é melhor você minerar outra coisa que você gosta, ok? Mas, se você puder, minere o texto da aula e aí depois venha para a aula, tá? E quando você minerar o texto da aula, não vai olhar a tradução, linha por linha, não. Você tem que minerar o texto só em inglês, que é assim que funciona a mineração, beleza? Então, já dei o aviso, né? Eu prometo que eu só vou dar esse aviso algumas vezes nas primeiras aulas, né? Bem repetitivo. Depois vai ficar uma coisa normal. Uma coisa normal, assim, eu não vou mais ficar toda a aula falando, lembrando que você tem que fazer a mineração. Vamos lá, então. O texto de hoje começa com a seguinte frase: William and Zach were playing adventure seekers, né? Que significa o William e o Zach, eles estavam brincando. Esse playing, né? O verbo play, em vários sentidos diferentes. Um dos sentidos é você brincar. Se as crianças estão brincando, as crianças estão playing. Então, eles estavam playing, brincando, né? Poderia ser jogando também aqui. Play pode ser jogar também. Jogar play a game, aí é jogar um jogo, né? Play a game. E eles estavam jogando esse jogo aqui, ou brincando, essa brincadeira que eles chamam de Adventure Seekers. Eu nem traduzi. Se a gente for traduzir Adventure Seekers, que é o nome da brincadeira, Seeker vem de see, né? Seeker, tá no plural, seekers, vem de seek. Seek é você buscar alguma coisa, estar em busca de alguma coisa. Seria um seeker, seria um buscador, uma pessoa que está buscando algo. Adventure é aventura. Então, adventure seekers seriam aí os buscadores de aventura, pessoas que estão buscando aventura. E aí ele vai dizer assim, William and Zach were playing adventure seekers. O William e o Zach estavam brincando de adventure seekers. Which was, basicamente, hide and seek. Agora, hide and seek, isso aqui é uma expressão muito útil, é o nosso esconde-esconde. Sabe brincar de esconde-esconde, que a gente brincava quando a gente era criança? É hide and... Eu nem sei se as crianças de hoje em dia brincam de esconde-esconde, né? Mas eu brincava na minha época. E hide é se esconder. Seek é procurar. Então, é esconder e procurar. Em português, a gente fala brincar de esconde-esconde. Em inglês, hide and seek. Hide and seek. Então, which was basically hide and seek, que era basicamente esconde-esconde. While, esse while aqui é enquanto, tá? While wearing, wearing vem do verbo wear, que é vestir, tá? Vestir, de vestir uma roupa, ou usar, de usar uma roupa. Então, enquanto usando ou enquanto vestindo, safari hats and supply backpacks. Safari hats são chapéus, né, de safari. Hat é chapéu, então seriam chapéus de safari. Sabe aqueles... Já viu aqueles filmes que o cara vai fazer safari? Safari é tipo ir lá ver os animais, né, e tal. Então, se você escrever no Google safari hats, você vai ver aquele chapéu, assim, do cara que vai fazer o safari, tá? É um chapéuzinho meio bege, assim. Isso é um safari hat. É só colocar no Google Images, depois você vai ver. Safari hats. E supply backpacks. Uma backpack é uma mochila. É uma mochila, tá? É uma mochila. Fala backpack. Esse back é de costas, né? E o pack é tipo de mochila. Então, backpack é uma mochila. Por exemplo, a minha filha ela vai pra escola, ela tem uma mochilinha que ela coloca nas costas. Essa mochilinha é uma backpack. Supply pode ser um verbo, que é você fornecer algo, mas pode ser um substantivo que é tipo proventos ou suprimentos. Então, uma supply backpack é uma mochila para carregar suprimentos. Não tem muito como... Eu traduzi como mochila de suprimentos, mas não tem muito como traduzir, né? A gente não fala mochila de suprimentos, mochila de proventos. A gente fala uma mochila, né? Agora, ele aqui determinou, era uma supply backpack. Você vai
sei lá, acampar, e aí você vai levar uma mochila cheia de suprimentos, você pode dizer que aquilo ali é uma supply backpack. Então eles estavam, recapitulando. William and Zach were playing Adventure Seekers. O William e o Zach estavam jogando ou brincando de Adventure Seekers, os buscadores de aventura. Which was, que era basically hide and seek, que era basicamente esconde-esconde, while wearing safari hats and supply backpacks, enquanto eles vestiam, enquanto usavam chapéus de safari e mochilas para carregar suprimentos. Their parents' rule was that. A regra dos pais deles era que. Então, já, parents, cuidado para não confundir a palavra parent com parente. Parent não é parente. Parent é pai e mãe. São pais, né? Normalmente é usado no plural, assim, my parents, né? Então, my parents são os meus pais, ou seja, o seu pai e a sua mãe. Aqui ele falou parents, ele colocou apóstrofo para dar ideia de posse, não precisa repetir o S aqui de novo, eu já expliquei isso aqui para vocês, né? Quando a palavra termina em S, você bota só. Você até pode fazer assim, mas você pode só colocar o S e aí colocou rule, que significa regra, tá? Rule. Então, no caso ali era their parents' rule, a regra dos pais deles, né? Was that, era que they could not leave their particular campsite. Então, eles podiam não ir embora, they could not leave, ou sair, né? Their particular campsite. Campsite é acampamento. Particular é particular, aqui no sentido quer dizer, é tipo assim, o acampamento deles, hein? Não é particular não é private, tá? Private quer dizer particular de algo que não é público, né? Por exemplo, uma empresa pode ser uma public company. O que é uma public company? É uma empresa uma empresa pública, uma empresa que não tem que o dono é o governo, né? A public company. Agora, uma private company é uma empresa privada e tem um dono, uma coisa privada. Então, privado, é que às vezes a gente fala particular, né? Esse privado de particular é private, tá? Que é o contrário de public company, private company, por exemplo. Agora, esse particular é tipo assim, é tipo específico, algo em particular, algo específico, é esse particular. Então, their particular campsite é o acampamento deles, tá? O acampamento especificamente deles, é tipo isso, o acampamento especificamente deles, ou o acampamento deles em particular. Então, só para você não confundir particular com private, né? É uma empresa privada, uma empresa particular, tem um dono lá, tá? Então, a regra era, they could not leave their particular campsite. Eles não podiam sair do acampamento específico ou acampamento em particular deles without permission, sem permissão. That gave them the 30 yards. Vamos até quebrar aqui, ó. That gave them, isso deu a eles, né? Gave, passado de give, isso deu a eles the 30 yards, as 30 jardas, tá? Detalhe no yards here, né? Aqui, olha só. Quando eu falo uma palavra em inglês, eu tento falar a próxima em inglês. Eu falei detalhe no yards here. Eu queria dizer detalhe no yards aqui. Yards quer dizer jardas, tá? Jardas é uma maneira de você contar distância. Nos Estados Unidos, eles usam unidades de medidas diferentes. Então, a gente fala centímetros, eles falam polegadas. A gente fala metros, eles falam jardas, né? Deixa eu até conferir aqui. Hoje, a minha internet tá com tilt, não tá funcionando, só no celular. Então, eu vou olhar no celular aqui. Eu vou olhar para vocês. Uma jarda, né? 1 yard, você coloca no Google 1 yard. Ó, uma jarda in 1 yard in meters. Vamos ver quanto que é uma jarda, só pra gente ter uma boa noção, né? Uma jarda é praticamente 1 metro. Uma jarda, 1 yard, equivale a 0,91 metros. Então é quase 1 metro, tá? Uma jarda é quase 1 metro. E lá eles contam as paradas em jardas. Então, that gave them, isso deu a eles, the 30 yards, as 30 jardas between their camper and the next. Entre o trailer deles e o próximo. Lembra, a gente aprendeu que trailer, a gente aprendeu RV, né, que é o Recreational Vehicle, que é trailer.
Só que tem outras maneiras de falar trailer, e uma delas é camper. Camper também é trailer. Então aqui, ó, você vê que ele usou outra palavra, poderia ter sido between their RV and the next, também daria. Só que aqui ele optou por usar uma palavra diferente. Para falar trailer, ele usou camper. Então, ó, que eles tinham umas regras, né, ó. Their parents' rule was that. A regra dos pais deles era que they could not leave their particular campsite without permission. Eles não podiam sair do acampamento em particular, em específico deles, sem permissão. E como eles não podiam sair dali, that gave them the 30 yards between their camper and the next. Isso dava a eles, ou deu a eles ali, deu, né, no caso, tá no passado. Isso deu a eles as 30 jardas, que é mais ou menos, quase 30 metros, entre o camper, né, o trailer deles e o próximo, é o espaço que eles tinham ali. There weren't many hiding places in this small space. Não havia muitos esconderijos, né? There weren't many hiding places in this small space. Aqui, ó, começando de trás para frente, neste pequeno espaço, in this small space. Hiding places são esconderijos, então você vê que um esconderijo, hiding vem de hide, né? Hide é se esconder. Hiding seria o adjetivo, né? Você pega o verbo hide, que é esconder-se, e transforma ele, é um outro uso do ing, não é se escondendo, mas é o adjetivo de se esconder, né? E place é lugar, então um hiding place é um lugar para você se esconder, né? Ou seja, é um esconderijo, tá? Hiding place. E aí vai falar there weren't, né? Isso aqui, né? There were havia, na realidade, isso aqui vem de there are. O que é there are? Tem, né? É o plural, na realidade. Tem, existem, né? Ou há, né? Tem, existem, há, né? Tem muitas pessoas, existem muitas pessoas, há muitas pessoas. E o passado de there are é there were, ou seja, é um tinham, existiam, né? Havia muitas pessoas. Então, presente, there are, tem, existem, há. There were, é plural, tá? Tem muitas pessoas, existem muitas pessoas. E there were, tinham muitas pessoas, existiam muitas pessoas, havia muitas pessoas. E aí, o there were ali foi negativado, né? Em vez de there were, there were not. Só que daí ele contraiu. There, fica there. Opa. There weren't. Não tinham muitas pessoas. Não existiam. Muitas alguma coisa. Tô falando pessoas, mas pode ser qualquer coisa. Não tinha muitos, não existiam muitos, não havia muitos. Então aqui, ó. There weren't. Não havia many hiding places. Não havia muitos, ou não tinham muitos esconderijos in this small space. Porque eles estavam brincando, eles só tinham aquelas 30 yards ali. Então não tinha muito lugar para se esconder. On Zach's turn to hide. Essa frase é bem legal. Na vez do Zach se esconder. A gente tem a palavra turn aqui com sentido de vez. Tem até uma nota gramatical aqui, ó. Turn, nesse contexto, quer dizer vez. Por exemplo, please wait your turn. Por favor, espere a sua vez. Ou when it's your turn, quando for a sua vez, when it's your turn, take another card. Pegue outra carta. 2 exemplos com turn. Turn tem outros sentidos, o verbo turn pode ser virar, né, girar, mas nesse caso, my turn, your turn, quer dizer a minha vez, a sua vez. E aqui, ó, Zach's turn to hide. O que é isso? É a vez do Zach se esconder. Faz sentido, né, ó? Zach's turn, a vez do Zach, to hide. Hide é se esconder, ou seja, Zach's turn to hide, a vez do Zach se esconder. E aí quando ele fala on Zach's turn to hide, ele está falando na vez do Zach se esconder, his brother covered... Deixa eu até quebrar, eu vou quebrar aqui, ó. His brother covered his eyes and counted to 20. Então, o irmão dele cobriu os olhos dele, né? O irmão dele cobriu os próprios olhos. His brother covered his eyes and counted to 20. E contou até 20. 2 detalhes aqui de pronúncia, tá? O primeiro, a palavra cover, muita gente fala cover, ou, né, cover, mas não é cover, a pronúncia desta palavra é cover, né, cover, tá? É tipo assim, cover, tá? Igual a palavra
discover, tá? Não é discovery, discover, tá? É não é nem dis, tá? É tipo um de, é difícil fazer porque não é des também, é um e, meio i. Eu vou colocar aí, mas não é de, é de. Discover, tá? Discover, ou Discovery, né? O canal lá, o Discovery Channel, não é Discovery ou Discovery, é Discovery. Aí tem um Discovery aqui, tá? Então, cover, discovery, lembra, tá? Se você lembrar do cover, você vai acertar os outros. Cover. Então aqui, ó, his brother covered his eyes and counted to 20. Outro detalhe é o 20. Tem várias maneiras de falar o número 20, né? Contou até 20. Ó, contou até 20. Counted to 20, né? Muito legal. Não é until 20. Ou é to 20. Counted to 20. E 20, você pode falar 20, igual eu tô falando agora. 20. Você pode falar sem o T. 20. Ah, tem gente que fala 20, tipo 20. Não é tão comum, eu acho. Nem sei que é região que fala 20. Mas, em geral... mais britânico vai falar mais 20. Mais americano, sem o T, 20. Eu falo 20, né? 19, 20, 21, 22, 21, 22, 22, 23, 23 e assim por diante. Ou fala 20 com o T mesmo, tá? Então, on Zach's turn to hide, na vez do Zach se esconder, his brother covered his eyes and counted to 20, ou 20. O irmão dele cobriu os próprios olhos, né? Os olhos dele aqui é sempre do irmão. E contou até 20. While Zach tiptoed out of the campsite and into the woods across the street. Então, ó, enquanto while Zach tiptoed out of the campsite. Tiptoe, eu acho muito legal esse verbo, sei lá, ele soa legal, né? Tiptoe. O que é tiptoe? Tiptoe é andar na ponta dos pés, tá? Eles têm um verbo para dizer andar na ponta dos pés, que é tiptoe. Então, ali tá falando que o Zach tiptoed, som de D no final, tiptoed, então ele andou na ponta dos pés, out of the campsite. Out of the campsite quer dizer literalmente fora do acampamento. Então, se ele tiptoed out of the campsite, ele andou na ponta dos pés para fora do acampamento, ou seja, ele saiu do acampamento na ponta dos pés, tá? Dá para traduzir como você quiser. Saiu na ponta dos pés do acampamento, andou na ponta dos pés e saiu do acampamento, andou na ponta dos pés para fora do acampamento. Como você vai traduzir, não importa. Na realidade, você nem tem que traduzir, né? Nesse ponto, você tem que só entender. Tiptoe, sabe o que é tiptoed? Sabe, andou na ponta dos pés, né? É andar na ponta dos pés. O que é out of the campsite? Fora do acampamento. Então, você tem que olhar isso aqui e simplesmente entender o que está sendo dito. Entender o que está sendo dito não é dizer isso em português. Você consegue entender a diferença? Uma coisa é você entender o que está sendo dito. Tem um exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, assim, você foi para os Estados Unidos, né? Você tá dirigindo, por exemplo, tá dirigindo e aí tem uma placa escrito, vamos pensar assim, turn left. Né? Você sabe que turn é virar, né? Left é esquerda para cá. Talvez para você fique mudado por causa do ângulo, por causa da câmera e tal. Mas vire à esquerda, tá? Turn left. Então você tá vendo lá e tem uma placa, turn left. Quando você viu a placa, você entendeu, você automaticamente entende. Ou vamos pegar uma placa melhor, tem uma melhor que essa. A palavra, essa aqui, ó. Danger, né? Que significa perigo. Você tá olhando e tem uma placa, tem uma cerca elétrica. Você tá andando assim, tem uma cerca elétrica e aí tem uma placa gigante e tá escrito Danger. Quando você olha pra placa, você já entende. Você não pensa, Danger, perigo. Não, você olha, ó, você sabe que é perigoso. Você não traduz na sua mente pra entender o que a placa tá te dizendo, tá? Então ou dá pra fazer esse mesmo exemplo com frases em português. Por exemplo, com frases em inglês assim que todo mundo sabe. Eu chego pra você na rua, mesmo que você não saiba quase nada de inglês, se eu chegar pra alguém e falar assim, oi, my name is Mairo. A pessoa vai entender automaticamente, né? Ela não vai pensar, my name, meu nome, Mairo, é o nome dele. Não, eu vou falar, my name is Mairo. A pessoa vai falar, ela vai ver que eu tô falando inglês com ela, mas automaticamente ela vai entender, sem traduzir. E é esse mesmo entendimento que você tem que buscar para essas frases aqui.
uma vez que você viu, eu já sei que tiptoe é andar na ponta do pé, que out of the campsite, e essas frases que tem uma estrutura diferente, né? Que não é, em português é saiu na ponta dos pés do acampamento, mas a gente não fala he laughed in the tip of of his feet. A gente não traduz ao pé da letra, a gente fala tiptoed out of the campsite. Você tem que automaticamente entender. E aí você vai começar a entender o inglês como ele é de verdade, tá? Então, while Zach, depois de todo esse rant quer dizer uma falação, while Zach tiptoed out of the campsite, enquanto o Zach, ele saiu na ponta dos pés do acampamento and into the woods. Esse into é pra dentro, né? Woods é uma maneira diferente de você falar forest, a floresta, é a mata ou a floresta, né? The woods é a woods, né? Com S. The woods é a floresta, tá? Não é... Porque assim, wood é madeira, só wood, né? Woods, madeiras? Não, é uma floresta, tá? Então, the woods, a floresta. Into the woods é pra dentro da floresta. Into the woods, across the street. Across the street quer dizer do outro lado da rua. Então, devia ter uma rua, eles deviam estar no acampamento, tinha uma rua, e aí ele saiu do acampamento na ponta dos pés e foi lá pra dentro da floresta que ficava across the street, do outro lado da rua. O detalhe aqui é que tanto o out of the campsite quanto o into the woods se referem ao tiptoed. Tanto, é como se fossem duas frases assim, ó, aqui, ó, olha só. Vamos colocar aqui, Zach tiptoed, tá? Zach tiptoed out of the campsite. É como se fosse essa frase e como se tivesse uma outra frase aqui, ó. Zach tiptoed into the woods, tá? Ó, o Zach andou na ponta dos pés para fora do acampamento. O Zach, né? Vamos falar, o Zach saiu do acampamento na ponta dos pés. O Zach entrou na floresta andando na ponta dos pés. Então, ó, Zach tiptoed into the woods. Zach tiptoed out of the campsite. Só que ele juntou as frases. Zach tiptoed out of the campsite and... Só que daí para não falar de novo. And, para não falar assim, ó. Que ficaria estranho. Zach tiptoed out of the campsite and tiptoed into the woods. Não precisa tiptoed duas vezes. Simplesmente a gente faz isso aqui, ó. O Zach tiptoed out of the campsite and into the woods. Então ele andou na ponta dos pés para fora do acampamento e para dentro da floresta across the street. Tá? Eu sei que eu expliquei um monte aqui e tal, mas tenta simplesmente entender direto em inglês. Zach tiptoed out of the campsite and into the woods across the street, ok? Tem até uma nota gramatical aqui do tiptoed, né? He watched from behind some bushes, né? Então o Zach entrou lá na floresta e aí vai falar assim, ó. He watched from behind some bushes. Ele observou de trás de alguns arbustos. É literalmente isso. Watched é observar, ver, não o verbo watch. Inclusive, quando você, tipo assim, assistir televisão é watch TV, tá? Watch, ou assistir um filme, watch a movie, assistir um filme. E ali ele watched, esse ED tem som de T, watched, tá? Escreve com ED. Ele observou aqui no caso, né? Ele observou, behind é atrás, from behind é de atrás, né? De trás. Some bushes. Bushes são arbustos, tá? Bush, assim, ó, só assim, ó. Bush é arbusto. Bushes, arbustos. Então, he watched from behind some bushes. Ele ficou olhando de trás de alguns arbustos. As his big brother searched everywhere in the campsite. Esse as his big brother quer dizer conforme o irmão. Big brother é literalmente irmão grande, quer dizer irmão mais velho, tá? Quando você tem um irmão e você fala que é o seu big brother, porque assim, a gente aprendeu que mais velho é older, né? Older brother seria o irmão mais velho. Mas você, em geral, você não fala my older brother. Você pode falar my older brother, tá certo na realidade. Mas é bem comum também falar big brother, né? Que é o irmão maior, o irmão grande, né? Big brother. Não, os dois estão certos, acho que os dois é bem comum, né? Eu falei bother, não é bother, é brother. Então, older brother ou big brother, irmão mais velho. Esse aqui é o mais velho mesmo. Older quer dizer mais velho, big quer dizer grande. Mas quando você fala my big brother, é o seu irmão maior, né? As his big brother, conforme o irmão mais velho dele, searched, procurava, né? Verbo procurar, com ele no final, som de T. Searched. Search é procurar. Searched, tá? Inclusive, vocês vê que existe um padrão para esses sons de T no final, né?
Então, quando termina, por exemplo, esses dois verbos aqui, ó, watch, search, todos terminam com ch, ch. Esse CH tem o som de, aqui faltou o R. Não, aqui. Eles terminam ch. Então, watch, ch, né? É tipo um T com um ch, ch, ch. Escreve watch, watch, search, search. Ambos terminam com esse ch. Se terminar com esse ch e você botar, não tem como falar um D depois, td, é muito difícil. Agora, o ch e o T depois, td, é mais fácil do que td, tá? Td. Então, watch, quando você bota o ED, watched, watched. Por causa que tem o que determina o som desse ED, se é T ou se é D, é o som que vem no final. Se terminar, e uma coisa que você acostuma. Se você aprender que watch no passado é watched e search no passado é searched, tá? Searched, os dois têm som de T. E você praticar watched, watched, searched, searched. Com o tempo, você acostuma e na hora que você vê outro verbo que terminar com ch, não é nem que, não, eu sei que se terminar com esse som tem que ter som de T. Não é que você sabe a regra, é que naturalmente você vai falar certo, porque é tipo um padrão. E quando eu falo pra vocês aqui, essa palavra é com T, essa é com D, não é porque eu sei a regra. Agora eu notei a regra, porque os dois estavam perto aqui, watched, searched. Então os dois, eles estavam um perto do outro e olha só, aqui é um bom exemplo de por que os dois são com T. Mas eu nunca me baseio na regra pra falar pra vocês. É sempre tipo assim a minha intuição. Eu olho na hora a palavra e eu naturalmente sei. Porque eu sei a regra? Não, porque eu fui me acostumando com os padrões corretos. Então eu estudei, né? Watch, o passado é watched. Search, o passado é searched. Estudei vários verbos que acontecia, em que esse fenômeno acontecia. Treinei e aí naturalmente eu sei. É quase uma intuição, entendido? Então é questão de treinar mesmo. As his big brother searched, conforme o irmão dele procurou everywhere in the campsite, por todos os lugares, né? Everywhere, em todos os lugares, ou por todos os lugares, in the campsite, no acampamento. Zach couldn't help but giggle, tá? Primeiro essa frase aqui, ó. Esse couldn't help but, a gente já viu, uma estrutura que quer dizer não teve como não. A gente aprendeu em aulas passadas, deve estar no ângulo de vocês, tá? Zach couldn't help but. Significa, não dá pra traduzir ao pé da letra, tá? Porque seria não conseguiu não ajudar, mas. Não faz sentido nenhum, tá? Couldn't help but quer dizer não teve como não alguma coisa. Assim, não me controlei, não consegui fazer tal coisa. Então, não consegui não fazer tal coisa. Então, Zach couldn't help but. O Zach, ele não conseguiu não, ele não teve como não giggle. Giggle quer dizer dar uma risadinha, rir de uma... tem a palavra laugh, que é rir, e giggle é mais... Laugh é tipo rir mesmo, é rir. Giggle é uma risadinha meio boba, meio infantil, assim. Isso é giggle, né? Aquela risadinha. Então, Zach couldn't help but giggle. O Zach, ele não teve como não dar uma risadinha. Então, quando ele tava lá se escondendo, vendo o irmão dele lá procurando ele, não achando, começou a dar uma risadinha, começou a giggle. Giggle that he'd outsmarted William. Então, ele rindo que he'd outsmarted William. Deixa eu botar aqui, porque esse aqui vale uma explicação legal. Primeiro, esse he'd aqui é he had, né? Ou seja, é o ele tinha, tá? A gente viu bastante esse padrão. Ele tinha feito, ele tinha ido, aqui nesse texto aparece bastante. Ele tinha outsmarted. O que é outsmarted? Outsmarted. Outsmart, essa palavra é bem legal, tá? Não tem nem muito como traduzir. Smart é esperto, inteligente, né? Agora, outsmart, aí é um verbo, tá? Que significa você ser mais... você ser mais inteligente que alguém, tá? Existem várias palavras no inglês, por exemplo, tem o verbo trabalhar, work, certo? Se eu falar que eu vou outwork you, aqui é um verbo, outwork. O que é outwork? É trabalhar mais que você. Você fala, I'm going to outwork you, né? Ou, eu tô você tá, sei lá, você trabalha numa empresa e você fala assim, não, eu vou ser promovido, tem 10 pessoas que trabalham aqui, todas podem ser promovidas, mas eu vou ser promovido. Por que você vai promover? O que te faz ter certeza que você vai ser promovido? Aí você fala, because I'm going to outwork everyone. Porque eu vou outwork everyone, porque eu vou trabalhar mais do que todo mundo. Outwork, então work é trabalhar. Outwork é trabalhar mais, trabalhar mais que os outros. Smart é
significa inteligente, esperto. Outsmart, como verbo, é você ser mais esperto, você ser mais inteligente que alguém. Então, aqui, ele falou, he had outsmarted. Né? Esse aqui tem som de D. Outsmarted. Ele tinha, ou seja, outsmart é ser mais inteligente que alguém. Ele tinha sido, né? Sido mais esperto, ou inteligente. Ele tinha levado a melhor, no sentido ali. Você tá jogando um jogo, vamos ver quem que ganha, quem que é mais esperto, quem acha o melhor esconderijo, quem se esconde da melhor forma. Ou seja, aí ele tá procurando, ele tá usando ali a inteligência dele, eu tô usando a minha. Daí, eu posso outsmart him. Eu posso ser mais esperto que ele, né? Ser mais inteligente que ele. Então não tem como traduzir. A gente botou aqui, ó. Sido mais esperto, né? He had, ou he'd, contraído, né? Ele tinha outsmarted William. Ele tinha sido mais esperto, mais inteligente que o William. E aí ele ficou dando risadinha, né? Porque ele era o irmão mais novo e tal, né? Essa coisa de irmão. But, as soon as he heard that laugh, ó. Logo que, expressão muito útil aqui, ó. As soon as, logo que, he heard that laugh. Ele ouviu aquela risada. Então aqui a gente já usou a palavra, você vê que ele muda as palavras, né? Laugh, aqui é risada mesmo, tá? Laugh. Pode ser o verbo rir, laugh, ou o substantivo risada. Ele ouviu, he heard. Lembra que heard é o passado de hear, né? No presente é só isso aqui, ó. Hear. No passado, heard. He heard that laugh. Logo que ele ouviu aquela risada, Williams had wept around. Ó, Williams had wept around. Aqui a gente tem o phrasal verb, wept around. Whip around quer dizer mudar de direção de uma maneira bem brusca. Quase como se fosse assim sabe uma corda? Sei lá, você tá puxando a corda. Sabe quando... sabe aqueles elásticozinhos que tem? De aquelas borrachinhas, ou uma borrachinha de cabelo, por exemplo. Mas tem aquelas borrachinhas, normalmente nos filmes usa pra amarrar dinheiro, né? Aquela borrachinha amarelinha. Aí você tá segurando a borrachinha. Aí alguém puxa a borrachinha e quando a borrachinha tá indo pra lá, né? Aí você solta a borrachinha, ela volta e dá na sua cara. Você pode falar que a borrachinha whipped around. Esse whip é mudar de direção rapidamente, né? Around é no sentido de... Around pode ser ao redor, mas nesse caso é tipo indica para outra direção. Então, whip around é mudar de direção rapidamente. Então, aqui no texto ele falou, ó, Williams had wept, e esse wept tem som de T, wept. Williams had wept around. A cabeça tipo assim, o Zack, o William tava aqui, aí ele ouviu a risada do irmão, ele mudou de direção. Esse é wept around, né? Porque como se fosse uma mudança brusca. Só que esse phrasal verb, wept around, tem vários contextos, olha só. Tem um exemplo aqui. Ó, esse aqui, ó. The sharp turn. O que é sharp turn? É uma curva fechada, tá? Turn, ó, outro turn. Não, desculpe. Não. Nesse caso, turn é curva, né? Que a gente viu turn como vez. The sharp, sharp é afiado. Agora, sharp turn é uma curva fechada. Mas isso não importa muito. É só pra você entender o whipped around. The sharp turn, a curva fechada, whipped me around. Então, a curva fechada, você tá no carro, faz aquela curva fechada e você vai de um lado do carro pro outro, né? Dentro do carro, você tá num lado do banco, aí você cai pro outro lado do banco. Então, a curva fechada, whipped me around, ou seja, ela fez eu ir de um lado, de uma direção para outra muito rápido. Ela me jogou de um lado pro outro. But I wasn't hurt. Mas eu não fiquei machucado, né? Wasn't hurt, não estava machucado, ou seja, não fiquei machucado. Então, whip around é essa coisa, de mudar de uma direção para outra muito rápido, ok? Então, Williams had wept around. A cabeça olhou para o outro lado rápido. Following the giggle, né? Seguindo a risada to Zach's spot. Spot é local, a gente aprendeu isso aqui. Então, following the giggle to Zach's spot. Seguindo a risada até o local o local onde estava o Zach, in the bushes, nos arbustos. Novamente, não é uma estrutura tipo do português, né? Porque seguindo a risada, não tem um até, é following the giggle to Zach's spot, seguindo a risada para Zach lugar. Então a estrutura é diferente, você tem que simplesmente entender em inglês. Following the giggle to Zach's spot in the bushes, seguindo a risada até o lugar do Zach nos arbustos. E aqui, a última frase de hoje, William started to run toward his little brother. Então ele ouviu lá que o little brother dele estava lá na floresta, no meio dos arbustos. Então ele started to run. Começou a correr, to run. Toward, palavra
Primeiro aqui, ó. Antes do toward, só little brother, a gente aprendeu big brother, irmão mais velho. Little brother é o irmão pequeno, ou seja, é o irmão mais novo. E aí ele começou a correr, ele started to run toward his little brother. Esse toward quer dizer em direção. Então, toward his little brother quer dizer em direção ao irmão mais novo dele. Eu só quero reforçar duas coisas. Primeiro, a pronúncia de toward. Muita gente fala toward, né? Fala toward, fala ward. Porque essa palavra aqui é ward, tá? Tem esse wa, né? Então, você olha isso aqui, toward. Eu falava toward também, tá? Falava errado. Até eu descobri a pronúncia certa, que é toward, tá? Não tem toward, é toward. Isso aqui, ó, é to, é um O, tor, e um R. Toward. Esse é o primeiro detalhe dessa palavra, toward. O segundo detalhe é que tem duas formas de escrever ela, e ambas estão corretas. Você pode escrever toward ou você pode escrever towards, com esse S no final. Towards. Então, towards, ambos estão corretos. Se aqui tivesse escrito William started to run towards his little brother, também estaria certo. Então, quando você vê toward, quando você vê towards, ambos estão corretos. E toward quer dizer em direção a alguém, em direção a algo, tá? Tem um exemplo aqui embaixo, ó. The bus is heading toward town. O ônibus está... Esse heading quer dizer, é tipo going, indo. O ônibus está indo em direção à cidade. Toward town. Outro exemplo. This is a first step towards... Ó, aqui tá towards, mesmo sentido. Political union. Este é um primeiro passo. This is a first step towards, em direção a political union. Em direção a uma união, né, em direção a uma união política. Aqui, tipo, visando uma união política, mas é um primeiro passo em direção a isso aí. Então, toward ou towards é em direção a alguma coisa. William started to run toward his little brother. Vocês vão ver várias palavras parecidas com toward, que usam a mesma lógica, usam esse or aqui, por exemplo, forward. Aí aqui, né, você não fala forward, né? Aqui vai ter um som de wa mesmo, tá? Mas não vamos entrar muito no detalhe da pronúncia. Só essa aqui, tá? Lembra que é toward, essa aqui, tá? Em direção a. É que vocês vão ver palavras como, por exemplo, forward, backward, ou forwards também, ou backwards. Aí elas vão ter sentido sempre em direção a algo. Só que esse aqui, esse forwards é pra frente, indo pra frente. Esse backwards é indo pra trás, tá? Então sempre que você vê esse forwards, backwards ou forward, backward, sempre dá sentido de direção. E esse to é para, então, né? E aí a pronúncia aqui não é toward, é toward. Toward é em direção a algo. Toward, algo, em direção a algo. Entendido? Vocês vão ver bastante essa palavra em inglês, é bem comum. Yelling quer dizer gritando, tá? Yell, só assim, ó. Yell é gritar. Yelling, gritando, também palavra muito comum no inglês. That, gritando o quê? Yelling that it was breaking the rules. Literalmente, era... Lembra que no inglês você não pode falar assim, Você não pode chegar a falar é legal, is cool. Não, você não pode falar também era legal, was cool. Não, você sempre tem que ter o pronome. Então, é legal, it is cool, né? Você tá falando de algo é legal. Esse é o it. Só que às vezes, it's cool, é legal. O que você acha disso? It's cool. Isso é legal. Só que em português, o que você acha disso? É legal. A gente não fala isso é legal. Mas em inglês eles sempre falam isso aí que a gente tá falando é legal. It. Mesma coisa. Era. It was cool. It was cool. Tá? Era legal. Então aqui, ó. It was breaking the rules. Era. Tá? It was, né? Isso era. Breaking the rules. Quebrar as regras. Como é que fala quebrar as regras em inglês? Break. Né? The rules. Ou break the rule. Quebrar a regra. Então aqui é quebrando. E aqui é o ato de quebrar. Breaking the... Era quebrar as regras, é o ato de quebrar. It was breaking the rules to be, estar, vamos puxar pra cá, out of the campsite. Então, ó, it was breaking the rules to be out of the campsite. Era quebrar as regras, estar fora do acampamento. Lá, a gente não fala assim, em português a gente fala essa frase aqui, né, em português, yelling that it was breaking the rules to be out of the campsite. Gritando que sair do acampamento era contra as regras. Seria tipo assim que a gente fala em português, né?
Então, ó, o William começou a correr lá para onde estava o irmão dele, gritando que sair do acampamento era contra as regras. A gente diria normalmente assim. Em inglês, eles aqui nesse texto foi dito yelling that it was breaking the rules to be out of the campsite, gritando que era quebrar as regras e estar fora do acampamento, ok? Pessoal, com isso então terminamos o texto de hoje. Agora é com você, coloque a mão na massa, tá? Faça o linha por linha é muito importante. Então vem aqui, estude cada uma das frases, leia as notas gramaticais, tudo isso vai te ajudar para que a coisa fique clara na sua mente. Aí depois você pega, treina, você tem que fazer linha por linha, você tem que treinar, listening plus reading, depois só listening. E aí depois que você treinou tudo desse texto, bota ele na sua playlist e escuta ele todo santo dia, tá? E não esquece que você tem que minerar. Além de estudar esse texto, você tem que minerar 10 frases. E aí, ao longo dessa segunda etapa do curso, serão 50 textos e 50 dias de mineração, totalizando 50 textos e 500 frases mineradas, 10 para cada texto. Um grande abraço, pessoal. Então, bons estudos e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais.